Olá, pessoal. Eu sou a Neuza Maria Bojiquian. Estamos aqui hoje com mais um número do nosso programa Diálogos e Neo. Estamos no número 8. E mais uma vez eu estou com meu colega aqui, Felipe Loureiro, para a gente falar do cenário eleitoral, né, do processo eleitoral nos Estados Unidos. Desde o assassinato de George Floyd, que a gente já falou aqui, aquele homem que morreu em Minneapolis, né, por um policial branco, numa cena bastante chocante, né, que o mundo inteiro ficou realmente, não acreditou no que estava vendo. O que se viu foi uma onda de protestos em todo o país, carregados de muita raiva, angústia, ao mesmo tempo que se viu mais brutalidade da polícia nos Estados Unidos, com novos episódios de cenas chocantes e ainda mais expressões de indignação, né? Embora predominantemente formado por negros, os movimentos nas ruas, eles atraem uma população hoje mais diversa, né? Eu acho que a gente tem visto isso, essa população horrorizada por estar testemunhando, depois de todo o histórico de confronto racial nos Estados Unidos, o Felipe conhece bem isso, né? A violência e a brutalidade policial contra um grupo étnico em especial. Então, isso tudo realmente a gente também fica aqui bastante perplexo, né? E nesse contexto, a campanha de reeleição do presidente, os estrategistas acabaram percebendo e lançaram uma nova estratégia para cortejar os subúrbios novamente, né? Que parecia a sensação que eles tinham que estariam perdendo esse grupo, né? Então a campanha se vestiu aí com a capa, né, da Liga Nixoniana, né, de lei e ordem, então tentando ressuscitar essa estratégia que foi usada lá no passado, alegando que os protestos nas cidades dos Estados Unidos são apenas uma prévia da América, entre aspas, aí, de Joe Biden, né, ou seja, como que estaria o país numa desordem se estivesse sob o comando de Joe Biden, ou seja, se ele vencer as eleições. E como evidência, ele apontou para a vizinha ali, uma cidade, né, no estado de Wisconsin, Kenosha, né, onde os saques e incêndios e os assassinatos ocorreram após aquele tiroteio pela polícia contra o Jacob Blake, né, um homem negro, novamente, que estava desarmado e que a gente acabou vendo isso bastante na televisão. Bom, o apelo repleto de códigos e racializado, né, se a gente puder usar esse termo, ou seja, indicando uma caracterização de uma parte da população segundo uma valorização racial, né, ou uma desvalorização racial, né. Fica evidente quando Trump afirma que os democratas planejam destruir os subúrbios. Ele tem usado bastante isso, né, construindo, né, quer dizer, os democratas ao construir moradias públicas, né, e resolver essa demanda que existe por moradias, levando essa população para o subúrbio, estaria incentivando o crime. E aí ele nomeia, ele traz alguns, ele aponta mesmo nomes para alguns democratas, né? O caso de um senador democrata, o Cory Booker, que acabou ficando aí à frente dele, né? O que eu acho interessante é que isso se mantém, né? O Trump sempre vem com essa coisa de nominar, de coisificar essas ameaças, né? Essas tentativas de desequilibrá-lo, né? Que é isso que ele aponta. E aí, quando o Trump visitou Kenosha, né, elogiando a polícia e argumentando que os prefeitos e os governadores democratas de todo o país são frouxos, né, acho que brandos, né, mas ele acaba usando realmente uns termos muito mais carregados com os saqueadores, né, ou com esses baderneiros, né, e não bastasse ele relativizar os atos violentos do adolescente que a gente viu branco carregando uma arma enorme, acusado de matar 2 manifestantes e ferir ainda outros em Kenosha. Bem,
Nós vamos discutir a estratégia aliás, não vamos discutir a estratégia do presidente Trump, né, que está apostando nesse discurso sobre lei e ordem com esses eleitores suburbanos, esse grupo. Mas nós vamos falar, assim, sobre o que vem assombrando uma parcela bastante significativa da sociedade norte-americana e de outras sociedades, né, no mundo, que a gente está vendo o que acontece lá, a gente fica sempre imaginando o nosso futuro, nós seremos eles amanhã, né? Eu estou me referindo aos ataques, às ameaças que as instituições democráticas estão enfrentando, né? Acho que isso a gente tem ouvido bastante discussão, né? Bastante especialistas preocupados com isso, né? Por exemplo, eu estava lendo um artigo do professor Peterson, né? Orlando Peterson, que é um sociólogo da Universidade de Harvard, e ele aponta que, além da banalidade do mal, né, e aí citando Hannah Arendt, né, as normas fundamentais sobre as quais a Constituição do país e o sistema de governo se baseiam estão sendo abertamente desafiadas, né? Então, é nesse contexto que as chamadas teorias da conspiração, que a gente tem ouvido falar nos últimos dias, ganha uma projeção enorme, né? Na apresentação nossa de hoje, nós vamos falar dessa relação que a gente está tentando, que a gente está identificando aí, né, Felipe? O Trumpismo e a teoria da conspiração, né? Quer dizer, quando se junta o trumpismo e a teoria da conspiração, a discussão sai do plano do tratamento desse fenômeno como um emblema de um estilo paranoico, né, dessa sociedade, ou de uma parcela da sociedade norte-americana. Isso diz algo sobre o tipo de sociedade em que os cidadãos estão inseridos, né? Então, assim, a gente está querendo entender um pouco sobre isso. E aí é que a sociedade está sendo chamada a discutir sobre o perfil do Trump e sobre o trumpismo, né? Que a gente está vendo aí se institucionalizar, né? Já dizem que, independente do Trump ganhar ou não as eleições, o trumpismo pode ser que esteja aí para ficar, né? Veio para ficar, ou seja, o fenômeno das teorias da conspiração, então, tem a ver com o indivíduo, né? Ególatra e com a autoimagem, né, as crenças que o indivíduo tem sobre si mesmo, eles vão certamente determinar como ele se relaciona nos planos intrapessoal, interpessoal e com os contextos imediatos, né, que eu chamo, que aí é o contexto interno e o contexto internacional. Eu me recordo que logo que o Trump chegou ao poder, teve um evento aqui em São Paulo, na Câmara de Comércio dos Estados Unidos, sobre as perspectivas da relação comercial bilateral entre Estados Unidos e Brasil. E quando foi dada a palavra a um dos palestrantes, né, era um brasileiro, um embaixador aposentado brasileiro, ele disse que Trump era um homem bem-sucedido, pois ele havia acumulado riqueza e tinha uma mulher jovem e bonita. Bom, comentários à parte, né, desse comentário do embaixador, esse tipo de fala reflete o resultado da intenção de Trump de vender mesmo justamente essa imagem de um homem rico, bem-sucedido, não um perdedor, né, o qualificativo que ele costuma lançar aos oponentes. E aí, sendo assim, ele tende a se apegar a coisas que o fazem se sentir bem consigo, né? Acreditar que ele é prestigiado, que ele é invejado, respeitado, ao mesmo tempo que se torna avesso a informações que atritam com a tal percepção, com essa percepção dele, né? E desconfiado das motivações das pessoas que lhe tecem críticas, ou seja, todo mundo que é contra ou que aponta algo nele se torna um inimigo e ele vai perseguir de forma muito incansável esse suposto inimigo. E aquilo que já falamos aqui nas nossas apresentações anteriores, isso o torna incapaz de se envolver efetivamente com uma ampla gama de informações, né? Porque aí, é o que parece, ele não acredita na realidade, na veracidade de uma coisa ou de um fato, né? E o que é mais chocante é que não estamos falando de um homem comum, nós estamos falando do atual presidente dos Estados Unidos, que é um papel que lhe proporciona todos os meios para obter qualquer informação. Eu estou dizendo qualquer informação disponível no mundo, né? Afinal de contas, eles têm a inteligência deles e acaba funcionando aí de uma forma que a gente já sofreu aqui no Brasil,
enfim, todo o episódio que aconteceu aí no governo passado. No entanto, Trump parece preferir descartar os especialistas credenciados, né, esses homens que são treinados para isso, para darem a ele informações, e assim ele tem seguido levantando ideias bastante disparatadas, né, vamos dizer assim. E tem um livro, a Warning, né? Eu acho que o Felipe conhece esse livro, o livro sobre o governo Trump, publicado em 2019, e a autoria é anônima, né? E supostamente foi um funcionário, né, Felipe, um funcionário sênior aí desse mesmo governo, supostamente, né? Porque se é anônimo. Afirma-se que quando o presidente Trump se senta para uma reunião e que revela as informações, aqueles briefings, né? As reuniões de briefing, é o mesmo que qualquer outra reunião de relatos quaisquer, ou seja, ele não dá a menor importância para isso, não toma as medidas esperadas, né, que fossem tomadas. Ele ouve o que quer ouvir, ele ignora o que ele não quer ouvir, a informação de inteligência, então deve estar de acordo com a sua visão de mundo, para que ele, né, leve adiante ou tome alguma medida em relação a isso. Se não é, não está bom. E aí isso também, então, tem a ver com a pessoa, com esse personagem, esse perfil Trump, mas tem também a ver com o trumpismo. Então, teorias da conspiração, a gente tem que estar pensando nela e tentar entender ela nessa ideia de que é o trumpismo, né? As ideias, ou talvez devêssemos dizer retóricas, né? Acho que talvez seja a palavra aí também que se enquadra melhor, e políticas que envolvem uma forma de rejeição ao establishment político, né? Envolve a busca bastante aí ardorosa, bastante empenhada dos interesses nacionais norte-americanos, algo do tipo, rejeitamos a globalização e vamos abraçar aqui o patriotismo, né? Com base nessa retórica, eles são colocados em práticas novas medidas eu sei lá, diria encadernadas, né, no Made in America, Employ in America, Buy in America, ou seja, tudo isso que é mostrando esse patriotismo, esse nacionalismo aí fundamentalista, né, que é o que eles sempre condenaram no mundo inteiro. E o trumpismo compartilha certas origens e características com esses movimentos de extrema direita, especialmente aqueles na Europa, que a gente viu aí nas eleições de 2016, a gente estava vendo aquilo, né? Principalmente o preconceito em relação aos muçulmanos, os discursos anti-imigrantes, né? E esse hipernacionalismo, né? A globalização, eles diziam, né? Apontavam, tornou muito ricas as elites financeiras, que doam os políticos, mas deixou milhões e milhões de trabalhadores com nada, ou assim, na margem, né, abaixo da linha de pobreza, enfim, como se eles estivessem sentindo esse grande sofrimento dessa camada, o que é verdade, mas que quando vem de um discurso deles, a gente fica bastante, né, em dúvida sobre quais são essas intenções. Enfim, e aí eles apontam para as fábricas vazias, quer dizer, tudo isso vai gerando né, um cenário, vai institucionalizando, né, esses princípios que vêm a calhar com o que a gente está vendo aí agora, que a gente vai tentar entender o que são essas teorias da conspiração, né? E aí eu pergunto para o Felipe, né? O que a gente pode, como é que a gente pode entender isso, Felipe, esse fenômeno, né, no contexto da administração Trump? Por que nós estamos hoje diante de partidários de teorias da conspiração? Eu te pergunto, será que é possível a gente situar essas teorias, né, da conspiração dentro de um contexto nacional em que se notam essas instituições democráticas, né, liberais sendo ameaçadas e dentro de um contexto global em que se nota o aumento da resistência à globalização? Quer dizer, você consegue definir para a gente, assim, trazer alguns exemplos para a gente, né? Colocar isso dentro do que a gente está vendo e principalmente definir esse conceito, porque eu confesso que eu tenho uma dificuldade enorme para pensar nisso como algo que a gente deva dar essa importância, né? Porque a nossa tendência é banalizar um pouco isso e dizer isso é coisa de uma sociedade maluca, paranoica e tal, e que isso a gente já viu antes. Fala para a gente aí, Felipe, eu agradeço muito já, desde já, você estar aqui com a gente.
Olá, Neuza, a todos e todas. É um prazer mais uma vez a gente estar junto, né, Neuza, no nosso Diálogos e Neu. Na verdade, Neuza, o Trump, dos últimos, eu diria, dos últimos meses, mas especialmente nas últimas semanas, vem ampliando enormemente o Trump e a sua campanha em geral, como já ficou claro na convenção republicana, né, em agosto, vem ampliando muito desinformação e a propagação de teorias de conspiração. Vou dar alguns exemplos muito recentes para vocês. No último dia 30 de agosto, por exemplo, o Trump compartilhou no Twitter, né, o vídeo de um homem negro que estava empurrando uma mulher branca na plataforma do metrô com a legenda Black Lives Matter Antifa, né? Na verdade, o vídeo ele fazia referência a um evento que aconteceu em outubro do ano passado, né? E o homem não tinha nenhuma relação tanto com Black Lives Matter nem com Antifa. Na verdade, colocar Black Lives Matter e Antifa como coisas sinônimas, né, já é em si um problema, né? Isso no dia 30 de agosto. No dia 31 de agosto, o Trump fez uma entrevista com a Laura Ingraham, da Fox News, né? Nessa entrevista ele falou várias coisas realmente assustadoras, né? Mas uma delas, ele propagou mais uma teoria da conspiração, sem nenhuma base, dizendo que o Biden seria controlado por pessoas com sombras negras. E mais do que isso, disse que havia aviões cheios de bandidos uniformizados sendo levados para algumas das cidades controladas pelos democratas para causar caos nessas cidades, né? Ou seja, deixando a entender que Black Lives Matter, Antifa, na verdade, faz parte de um grande grupo que estaria sendo orquestrado pelos democratas para criar caos propositadamente em cidades, como no caso de Portland e outras cidades em que os democratas, né, têm prefeitos, ou estados em que os democratas são governadores. Mas Portland, sem sombra de dúvida, é o simbolismo disso. No dia 2 de setembro, o diretor de mídias sociais do governo Trump, que é o Dan Scavino, publicou um outro vídeo no Twitter, né, em que aparecia uma entrevistadora e o Biden supostamente estaria dormindo. E, na verdade, tudo isso não constituía que não uma fake news, uma entrevistadora falsa, numa TV falsa, e, evidentemente, a imagem do Biden dormindo também era uma imagem que não ocorreu. No dia 3 de setembro, o Trump ele basicamente conclamou as pessoas a votar 2 vezes, aos republicanos e aos trumpistas a votar 2 vezes, a votar por correio e votar presencialmente no dia das eleições, o que é um crime, né? E aí, com base nisso, argumentando que o sistema de votos por correio é uma fraude e que era uma fraude organizada pelos democratas, né? E agora, no dia 4 de setembro, em matéria que foi um escândalo, né, publicada pelo The Atlantic, em que o Trump teria dito, né, basicamente, que soldados norte-americanos mortos na Primeira Guerra Mundial seriam perdedores, né, seriam losers. O Trump ele argumentou no Twitter que ele nunca teria chamado o ex-senador já falecido Joe McCain de loser, quando na verdade há vídeos de 2015 em que o Trump na verdade diz e mostra claramente que ele chamou o McCain de loser. Então, enfim, há uma clara tendência da campanha trumpista do Trump e de apoiadores de não só propagar desinformação de uma maneira cada vez mais extensa, como além de desinformação, teorias da conspiração. Então, isso acho que mostra, né, Neuza, para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes, a importância de a gente discutir esse tema, né? Com certeza, com certeza. E, Felipe, então, assim, como que você define isso, né? Quer dizer, como que você pode trazer para a gente um desenvolvimento desse conceito, né? Ou desse fenômeno, né? Que eu coloquei, eu chamo isso de um fenômeno, porque realmente a gente está vendo, como eu já falei, eu acho que tudo que a gente vê nos Estados Unidos é aquela coisa, né, Orlov, eu serei você amanhã, né? Quer dizer, as preocupações acabam também vindo aqui para a gente no Brasil e no mundo inteiro, mas a gente está falando aqui da perspectiva do Brasil. Então, assim, como que você definiria isso para a gente? Então, Neuza, é um tema muito complexo, né? A gente está aqui num tempo relativamente escasso, então eu vou tentar ser mais objetivo, mas evidentemente deixo aqui referências para interessados e interessadas irem atrás, né? Vou me basear bastante num especialista, num cientista político da Universidade de Miami, chamado Joseph Ursinski, né? Inclusive os ouvintes e as ouvintes vão poder ter a oportunidade, telespectadoras e telespectadores, de ver aqui a referência do livro, dos livros, na verdade, mas um último livro do Ursinski,
chamado Teorias da Conspiração, né, uma introdução. Eu vou me basear bastante nele para poder discutir um pouco o tema e falar também, de uma certa maneira, por que as pessoas acreditam, né, em teorias da conspiração e nesse contexto do trumpismo, das eleições, em que elas passam a ganhar cada vez mais importância. Então, acho que o primeiro ponto importante é a gente definir o que é uma conspiração, né? Então, conspiração, na verdade, de acordo com o CINS, que é um pequeno grupo de indivíduos, né, poderosos que agem em segredo para determinado fim. Então, é um grupo pequeno de pessoas poderosas que vai agir de acordo com um determinado objetivo para atingir um determinado fim. E, normalmente, esse grupo ele age em benefício próprio, né? Ou seja, visando dinheiro, visando poder e contra o interesse geral. Então, é um pequeno grupo que age secretamente para atingir determinados fins, normalmente fins que são contra o interesse público, com o intuito de ampliar poder, dinheiro, né, riqueza, influência desse grupo que está conspirando contra o interesse geral. Né? Vale muito... A gente poderia chamar isso de elite? De uma certa forma, sim. É uma elite que está conspirando secretamente contra o interesse geral. Né? E dá para dizer, né, Neuza, que conspirações, elas certamente existem. Conspirações existem. Né? Então, na história norte-americana, para pegar um exemplo, no caso da história dos Estados Unidos, a atuação do presidente Nixon, né, visando obter segredos políticos dos democratas, que inclusive levou à queda, né, a sua queda do poder, ele quase, né, de fato, foi empichado, né, acabou renunciando antes de ser formalmente empichado, foi claramente uma conspiração em que o Nixon era uma dessas figuras-chave junto com outros membros do seu governo. Né? Na história brasileira, a atuação do próprio governo Lyndon Johnson, junto com militares aqui no Brasil, empresários, líderes conservadores brasileiros, para derrubar o presidente João Goulart, também foi uma conspiração. Né? Então, não dá para dizer que conspirações não existem. Acho que isso é uma coisa muito importante. Agora, a teoria da conspiração é outra coisa. Né? Teoria da conspiração envolve basicamente dois pressupostos. Né? E aqui, mais uma vez, me baseando no Sinsky. Primeira coisa, teoria da conspiração é quando você tem um determinado grupo de pessoas que entende que a conspiração é causa necessária de quaisquer fenômenos sociais, né? Fenômenos políticos e fenômenos sociais. Tá? Conspiração é a causa disso. Né? Esse acho que é um aspecto muito importante. E a segunda coisa, e certamente a mais importante, né, para a gente pensar em teorias da conspiração, é quando não há a autoridade epistemológica pertinente confirmando a existência de uma conspiração. Então, conspirações podem existir, mas quando você não tem a autoridade epistemológica pertinente confirmando a existência dessa conspiração, aí a gente entra no campo das chamadas teorias da conspiração. O que significa uma autoridade epistemológica? O que eu entendo aqui por autoridade epistemológica? Estou pensando em atores e instituições de uma determinada área de conhecimento que estudam determinados aspectos da sociedade, né, e que são considerados pela sociedade os mais apropriados para fazer afirmações sobre aquela área. Tá? Isso porque são pessoas treinadas, são instituições treinadas e especializadas para falar sobre aquela área ou sobre aquele aspecto, né, ou esfera de conhecimento da sociedade. Então, por exemplo, cientistas que trabalham com meio ambiente ou instituições universitárias focadas em meio ambiente são exatamente, né, os mais apropriados para falar sobre questões como o clima. Então, isso entraria nesse conceito de autoridade epistemológica para falar sobre clima. Né? Cientistas da área de saúde pública ou instituições, né, que trabalham com saúde pública são as autoridades epistemológicas para falar sobre pandemia, para falar sobre vacina, para falar sobre métodos profiláticos envolvendo a questão, por exemplo, do vírus de Covid-19, para a gente pegar o exemplo recente. Cientistas sociais, historiadores, internacionalistas e instituições relacionadas a eles são as autoridades epistemológicas para falar, respectivamente, de sociedade, de história, de relações internacionais. Né? Então, teorias da conspiração é quando você tem não só a ideia de que processos e fatos sociais são causados por conspirações, ou seja, não se pressupõe a possibilidade de acaso, não se pressupõe a possibilidade de resultados inesperados, tudo decorre de uma conspiração, e mais do que isso, essa conspiração ela não é comprovada por autoridades epistêmicas da área. Né? Então, isso é muito importante compreender que eu não estou dizendo aqui que autoridades epistêmicas não possam cometer erros. É óbvio que autoridades epistêmicas das relações internacionais, da história, da saúde pública, né, que trabalham com ciências da vida, meio ambiente, podem cometer erros, evidentemente. Agora, a questão é que, para corrigir esses erros, não é por meio de negar as autoridades epistêmicas.
Na verdade, é por meio de mais trabalho de autoridades epistêmicas, é confrontando trabalhos de autoridades epistêmicas uns com os outros, né? É esse debate que envolve publicação de textos, de livros, de artigos com revisão de pares, né? Discussão entre membros desse grupo especializado para contrapor evidências, ideias e estar sempre aberto à crítica. É exatamente isso que permite com que essas autoridades epistêmicas errem, mas de maneira transparente possam, ao longo do tempo, dialogar com a sociedade para mostrar, né, uma evolução do conhecimento naquela área. Então, resumidamente, Neuza, teorias da conspiração, elas vão considerar que a conspiração é causa de fenômenos e essas conspirações, elas não recebem parte e muito menos a maioria dos membros da autoridade epistêmica daquela área confirmando isso, né? Então, a questão de terraplanismo, a questão de mudança climática não existe, a questão que a gente acabou de mencionar de que os protestos sociais nos Estados Unidos estão sendo coordenados pelos democratas via antifas, né? Agora, é importante deixar claro que é uma discussão muito complicada, né? Mas a gente não pode entender que teoria da conspiração ela é sinônimo de fake news, nem desinformação, nem informação errada. São conceitos diferentes, né? Então, informação errada seria o mais amplo desses conceitos. Qualquer tipo de informação falsa, sendo intencional ou não, é informação errada, né? Muitas vezes nem é intencional, né? Então, esse seria o mais amplo deles. Quando a gente vai para a desinformação, que é o exemplo que eu dei do vídeo que o Trump, né, circulou de um homem, né, basicamente empurrando uma mulher no metrô e dizendo que isso foi feito pelos antifas, foi feito pelo Black Lives Matter, aí já é outro tipo, porque tem clara intencionalidade, né? Então, é uma informação falsa intencional. Isso seria mais o caso de uma desinformação. Mas a desinformação não necessariamente é parte de uma teoria da conspiração. Percebe? Ou seja, desinformação pode estar ou não vinculada a uma teoria da conspiração. Fake news, muitos autores e estudiosos vão argumentar que aquela informação não é apenas desinformação, é informação falsa intencional, mas é mais do que isso. Ela tenta parecer jornalística. Ela tenta parecer jornalística na forma em que ela é apresentada, no conteúdo, na maneira como o conteúdo é apresentado. Tá? E é importante também deixar claro aqui para os nossos telespectadores e telespectadoras que políticos de extrema-direita, como o caso do Trump e o Bolsonaro aqui no Brasil, eles se utilizam muito do termo fake news para fazer referência a instituições midiáticas que não têm nada de fake news, né? São jornais, em mídia em geral, institucionalizada, pegando o caso dos Estados Unidos, New York Times e Washington Post são os mais chamados de fake news, né, pelo Trump e pelo trumpismo, mas eles não são, evidentemente, fake news. De novo, da mesma maneira que eu falei com relação a autoridades epistêmicas, não quer dizer que jornais, que imprensa não possa errar. Não quer dizer que eles não errem. Não quer dizer que, muitas vezes, interesses políticos, econômicos não possam ter influência sobre eles. A questão é que não se deve combater esses problemas, né, de viés ou de erros de imprensa com a supressão da imprensa. É o contrário, né? Não é com menos jornalismo profissional que você suprime isso, é com mais jornalismo profissional, né? É com medidas de prestação de contas de órgãos de imprensa, com controle interno independente, como medidas como a existência de ombudsmans, né, dentro de jornais, dentro de redes de televisão, multiplicidade de meios de imprensa para permitir exatamente que você tenha vários jornalistas profissionais trabalhando no mesmo tema e, claro, maior garantia de independência financeira, né? E quanto maior a independência financeira de órgãos de imprensa, menor você vai ter, né, em termos de ligação de interesses econômicos com esses órgãos. Mas eu acho que isso que não sei se eu consegui, Neuza, minimamente dar uma ajuda para os nossos telespectadores sobre a importância de a gente, pelo menos, lançar o tema teorias da conspiração aqui no nosso Diálogos. Claro, não, eu acho que a gente começou, né, a discutir, acho que isso a gente teria que fazer mais programas, né, com mais tempo para a gente realmente bater um pouco mais isso, né, porque é o que você falou, as coisas elas são diferentes e muitas vezes a gente toma aquilo por serem, né, como se fosse algo com o mesmo significado, e não é bem assim, eu acho que tem conceitos aí diferentes, eu gostei bastante dessa coisa que você fala de, né, o que é uma informação errada, o que é uma desinformação, a intencionalidade, ou a tentativa de mascarar aquilo, de vestir aquilo de legitimidade, quando na verdade não existe, né, então assim, parece que é uma tentativa de construir uma outra verdade, né? Por isso que a gente fala, estamos na época, né, na era pós-verdade, então o que tudo isso significa? Então, Felipe, agora,
quais são as teorias da conspiração que hoje animam o discurso político, né, nos Estados Unidos e tendem a influenciar, né, a política naquele país? Ou seja, quais são as teorias da conspiração defendidas pelo trumpismo, já que a gente falou e que isso é importante, ele está relacionado, e quais são as diferenças entre elas, né? Ou seja, de novo, assim, se você puder assim, dar esse exemplo e aí fazer esse marcador de diferença para a gente. E será que se pode identificar algo em comum entre elas? Ou seja, onde está ali o que a gente pode identificar de teoria da conspiração no contexto da administração Trump ou desse movimento, dessa política aí que a gente está, né, conformada no que a gente está chamando de trumpismo? Bom, Neuza, a gente, né, já está chegando, na verdade, no nosso limite, mas eu vou ser muito rapidamente aqui para só citar alguns exemplos, né? O Trump, como eu disse anteriormente, ele virou uma espécie de rei das teorias da conspiração uma vez no poder, né? Ele não só é propagador, como ele apoia várias teorias da conspiração. Talvez a mais famosa que os telespectadores e telespectadoras devem reconhecer é o caso da QAnon, né? Ou seja, que é, na verdade, uma teoria que é considerada pelo próprio FBI como um caso de terrorismo doméstico nos Estados Unidos, né? O Trump, ele não apoiou diretamente os QAnonistas, mas ele disse numa entrevista que ele não teria nenhum problema, né, em receber o apoio deles, que são pessoas que gostam muito deles e que, portanto, né, são trumpistas como outros quaisquer, legitimando e normalizando uma teoria da conspiração considerada, né, por todos os analistas nos Estados Unidos como não só absurda, como extremamente perigosa. Só para vocês terem uma ideia, os QAnonistas, eles basicamente argumentam que os líderes democratas e outros membros da elite política norte-americana, mas especialmente os democratas, eles fariam parte de um culto satânico, né, envolvido com rede de tráfico internacional de crianças e de abuso sexual dessas crianças. E que teria alguém, né, dentro do governo, desse chamado Deep State, que é o Q, né, que é o Q em português, que é a letra Q em português, que seria uma pessoa que estaria basicamente denunciando isso de maneira anônima nas redes, né, mostrando que há, portanto, essa interligação dentro do governo norte-americano, especialmente membros democratas que ainda permanecem na burocracia do governo norte-americano, e que o Trump seria o grande defensor contra esse Deep State para acabar com essa rede satânica envolvida com tráfico internacional de crianças e abuso sexual de crianças, né? Então, e lembrar que, por exemplo, tem figuras que estão concorrendo para as eleições na Câmara, que vão acontecer também agora em novembro, como uma candidata chamada Marjorie Greene, né, que está concorrendo a uma vaga para a Câmara pelo estado da Geórgia, que é apoiadora QAnonista e é promovida e elogiada pelo Trump diretamente, né? Mas, tirando o caso dos QAnonistas, que são específicos, mas que estão apoiados pelo Trump, né, que o Trump, de uma certa maneira indireta, apoia, o Trump propaga, de uma maneira geral, uma mensagem conspiratória que é mais ampla, que é a ideia de que os democratas fazem parte de uma grande conspiração que visa acabar com a sociedade norte-americana e que são capazes de tudo para acabar com a forma como a gente entende os Estados Unidos hoje. Então, quando ele faz críticas ao voto por correio, a ideia do voto por correio não é apenas fraude, mas é fraude vinculada a uma grande conspiração em que os democratas visam destruir a sociedade norte-americana. Quando ele fala da crítica da quarentena, dos governadores democratas que são contra a quarentena, são contra porque querem que a economia afunde e querem que as pessoas votem por correio, porque assim eles conseguem fraudar as eleições, né? Quando ele fala sobre a questão da violência nos protestos sociais, por causa da brutalidade policial, que a gente já discutiu de novo, que são protestos coordenados propositadamente pelos democratas via Antifa, né, a fim de amedrontar a população e por meio de amedrontamento, né, tornando essa população 100% obediente, implementar uma agenda de reformas radicais, que visaria o socialismo, né? E aí Portland seria o maior exemplo disso, que poderia se transformar nos Estados Unidos como um todo. E a ideia de que essa elite democrata ela teria um vínculo com uma elite global, que é uma elite anti-Estados Unidos, teria um projeto totalitário global, e que o maior exemplo disso é a maneira como o Biden e os democratas radicais são submissos à China, ou são submissos à ONU, são submissos a organizações internacionais que estariam passando por cima da soberania norte-americana.
E aí vem, apesar de ele não usar o termo diretamente, né, vem a questão da chamada nova ordem mundial, nova ordem global, que estaria sendo orquestrada por essa elite totalitária, né, que se utilizaria, por exemplo, da ONU, de órgãos globais, e a própria China cada vez mais, né, o comunismo chinês sendo essa, digamos, esse caminho para essa ordem totalitária global, que essa elite democrata estaria submetida, estaria submissa a, né? E aí, só para rapidamente terminar, quão popular são essas teorias disseminadas pelo trumpismo? É importante, por exemplo, na verdade, uma pesquisa de opinião pública da NBC, que aconteceu em agosto de 2020, ela não foi feita por telefone, ela foi feita via SurveyMonkey, mas mesmo assim uma pesquisa considerada, né, tão confiável quanto aquelas feitas por telefone, apesar de, evidentemente, com margens de erro, e a gente tem que levar isso em consideração. Os republicanos, eles são muito mais inclinados a não votar por correio, exatamente por considerar que o voto por correio é fraude e faz parte, né, de uma grande conspiração democrata para fraudar as eleições, né? Ou seja, enquanto 80% dos democratas eles dizem que provavelmente votarão por correio, isso dados de agosto de 2020, 33% dos republicanos dizem que provavelmente votarão. Ou seja, uma grande maioria dos republicanos não quer votar por correio porque entende o voto por correio como necessariamente fraudulento e, portanto, vinculado, né, a uma conspiração democrata para assumir o poder. Essa questão da nova ordem mundial que eu comentei com vocês, em 2013, por exemplo, uma pesquisa de opinião do Public Policy Polling chegou a um número muito assustador, de 28% de cidadãos norte-americanos que acreditam, e aí entre aspas, o comentário que aparece na pesquisa de opinião, acreditam que uma elite política com uma agenda globalista estaria conspirando secretamente para dominar o mundo por meio de um governo autoritário global. Isso são dados de 2013, né? Anterior, portanto, à chegada do Trump à presidência. A gente sabe que com o Trump na presidência, um presidente da República, difundindo desinformação e teorias da conspiração de maneira absolutamente aberta, esse número provavelmente, né, tenha aumentado ainda mais, né, Neuza? Não, completamente. Eu confesso que isso é quase que, né, algo inacreditável mesmo. Todas elas derivam de uma verdade, né? De que um Estado profundo, essa coisa do deep state, né? Essa burocracia ou essas bocas sem faces, né? Mãos sem membros aparentes, é uma esfera da política que existe em todos os estados, ou seja, em todas as nações em algum grau, uma questão transcendente se essa paranoia populista sobre como tudo funciona pode ameaçar a governança global, né, que tem essas preocupações. Você citou aí o tema de clima, né, mas também a gente pode falar dos direitos humanos, direito a voto, né, ou seja, a igualdade, tantas outras questões aí que tem que dizer. Tudo isso, essa paranoia populista sobre como tudo funciona, pode ameaçar, de fato, essas instituições democráticas, né? Que é uma questão muito cara, né, para os norte-americanos, a gente pensar nesses princípios, nesse estado do pós-guerra, né? Ou seja, né, Neuza, vamos ter que discutir isso em outros diálogos, porque realmente com certeza, com certeza. Né? E como a propagação de teorias da conspiração, especialmente sobre como tudo funciona, pode ameaçar essas instituições, e para o tema que nos interessa aqui, nas nossas apresentações aqui do nosso programa, como isso pode afetar as eleições. Então, acho que eu queria que você fechasse com isso, porque se a gente está falando que afeta, né, nós já estamos afirmando nossa premissa de que afeta essas instituições. Então, com relação às eleições, o quanto que isso vai impactar e qual é o grau e em que exemplo que, se você puder aqui trazer para a gente. Bom, Neuza, muito rapidamente, eu vejo que pode afetar de maneira direta e indireta, né? Ou seja, diretamente, uma propagação cada vez mais intensa, né, tanto do Trump como de apoiadores, pode ganhar aceitação dessas narrativas, né, por meio de figuras ou de cidadãos que são independentes ou até mais moderados, mas que acabam fazendo parte de uma bolha, né, de meios de comunicação, de rádio, televisão, o caso da Fox News, ou o caso de radialistas de extrema-direita como Rush Limbaugh, que inclusive foi condecorado pelo Trump
né? Como a gente sabe, enfim, a existência dessas bolhas que acabam mantendo ou disseminando esse tipo de narrativa pode acabar fazendo com que essas teorias de conspiração ganhem ainda mais popularidade. É óbvio que elas não vão atingir uma maioria, mas é importante lembrar que o Trump não está focando aqui em ganhar a maioria do voto popular. O Trump está focando aqui em mudar determinados estados pêndulo que para ele é fundamental, como o caso, né, de Minnesota, como o caso de Wisconsin, que são exatamente 2 estados envolvidos em protestos sociais por causa da brutalidade policial. Né? Minnesota, com o caso do George Floyd, né, e o caso de Wisconsin com o Jacob Blake mais recente. Então, Trump ele utiliza isso, ele pode ganhar cada vez mais apoiadores, mesmo que nunca seja uma maioria, e isso acabar afetando estados pêndulos, isso tem um impacto, evidentemente, nas eleições. O que não quer dizer que não existam movimentos contrários, né? Ou seja, não quer dizer que também não existam discursos, e os democratas na última semana ampliaram enormemente, o Biden em especial, o discurso contra essas desinformações ou mesmo teorias de conspiração propagadas pelo trumpismo, né? Então a gente vai precisar ver nas próximas pesquisas de opinião se vai ter algum tipo de impacto ou não, mas pode ter um impacto direto na forma como as pessoas enxergam a realidade social. E a questão, e o impacto indireto é que muitas vezes trumpistas que acreditam nessas teorias da conspiração acabam aumentando a polarização e acabam aumentando a violência na sociedade. E aí criando uma situação de quase profecia autorrealizável, né? Que foi o que aconteceu, por exemplo, em Kenosha, quando a gente teve o jovem, né, o Kyle Rittenhouse, em 26 de agosto, que matou 2 pessoas, foi armado e acabou matando 2 pessoas em Kenosha, em Wisconsin, como produto dos protestos aí por causa dos tiros que o Jacob Blake sofreu. O caso em Portland, né, em que você teve no dia 29 de agosto, uma caravana de patriotas, né, que são grupos de extrema-direita, especialmente um grupo chamado Patriot Prayer. Basicamente, foram até Portland, né, e acabaram criando uma situação de conflito com manifestantes locais, e um desses manifestantes de extrema-direita acabou sendo assassinado. Né? Isso gerou mais tensão na cidade. Ou agora, recentemente, no último sábado, 5 de setembro, né, em Louisville, em Kentucky, em que você teve confrontação entre grupos do Black Lives Matter, né, e outros grupos antirracistas com grupos de extrema-direita que foram lá por causa de uma famosa, né, corrida de cavalos na cidade, e os grupos antirracistas estavam protestando por causa do assassinato da Breonna Taylor, que aconteceu, né, no início do ano, e que foi mais um caso de brutalidade policial. Então, o fato de você ter trumpistas que acreditam nessas teorias de conspiração e que passam a atuar cada vez mais nessas cidades onde os conflitos já são muito fortes, em que a tensão é muito grande, isso pode gerar mais violência e criar uma espécie de profecia autorrealizável, favorável, entre aspas, ao trumpismo, de que os democratas estão criando caos no país e, portanto, levando a sociedade norte-americana ao fim. Ou seja, estamos falando de Merton, né? Do sociólogo. É essa situação que realmente é o que você colocou, né? Por isso que a gente falou de trumpismo, porque transcende, né? Ou seja, extrapola o que é a eleição de hoje, né? A figura do Trump, né? Os candidatos de hoje, mas se torna um movimento, se torna algo institucionalizado e que gera muita violência, muita tensão, já num contexto que a gente tem aí vários outros problemas, né? A pandemia, a desigualdade, a questão da saúde que se agrava cada vez mais, enfim. Felipe, ótimo, assim, super obrigada. A sua exposição não poderia ser mais estimulante e plenamente de acordo com os nossos propósitos aqui de transmitir conteúdo. Então, assim, é sempre muito enriquecedor, né? Eu sou suspeita para falar, mas eu defendo aqui realmente que a gente está cumprindo esse papel nosso de transmitir conteúdo, né? Consistente, com base, enfim, é isso que estimula, que faz a gente levantar cedo e vir aqui hoje, né? Falar, conversar aqui com esse pessoal que está aí nos ouvindo. Bom, por hoje é só, agradeço a sua participação mais uma vez, agradeço a todos que estão nos assistindo e têm nos acompanhado aqui no canal. Se vocês gostaram de novo, né, de mais essa programação, deixem um like aí pra gente, continue com a gente, tá? Nossa próxima programação irá ao ar no dia 24 de setembro, né? E não deixe de assistir.
prometemos mais reflexões sobre o cenário eleitoral dos Estados Unidos. Até mais, então.